Você sabe o que é IBS, CBS, IS, todos esses impostos interligados? Eu sei que você sabe o que é ISS, mas o projeto de lei sancionado pelo presidente Lula recentemente em 16 de janeiro traz diversos impactos ao empresariado. Impactos nas holdings, novas alíquotas, locação. Você sabia que você vai ter um impacto nas locações dos seus imóveis? Reflexos que nós vamos conversar hoje. Sabe sobre o quê? Sobre a reforma tributária. E temos sempre os maiores especialistas com a gente. Meu amigo José da Conceição Carvalho Neto, advogado tributarista e especialista na área. E assim, obrigado muito por ter aceitado o nosso convite. E o papo hoje vai render aquele que tem que ter papel e caneta, principalmente aos empresários, para entender esse cenário que traz muita dor de cabeça. Bom, ainda bem que você falou que é meu amigo, porque já deu qualidades aí que a gente suspeita, mas agradeço o convite de vocês sempre. Estar com você e com a Retrofit, eu tenho que tomar cuidado para rasgação de seda, né? E sempre que eu vou falar do Down da Retrofit do Jean, quem me conhece já viu falando sobre a Retrofit, sempre projetos maravilhosos, e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse buraco que está sendo a reforma tributária, esse medo de todo mundo. Eu estava comentando com vocês que a reforma tributária está parecendo aquele filme Não Olhe para Cima, né? Todo mundo achando que não vai acontecer e já está regulamentada e criados os tributos, faltando regulamentações e várias coisas aí que a gente vai tratar devagar. Giancarlo Chiarati comigo, sempre aqui na bancada. E de novo, assim, isso é um assunto um pouco mais denso, mais complicado. A gente tem diversos temas para trabalhar, não vão ser encerrados hoje, a gente não vai esgotar todos esses temas. Fiquem ligados que faremos aí um jogo aí, alguns episódios para falar sobre a questão tributária, sobre a reforma tributária especificamente. E assim, eu acho que a gente pode dar um apanhado geral. Quais são os principais aspectos, antes da gente entrar em temas muito específicos, quais são os principais aspectos que a gente precisa ter atenção nessa reforma e principalmente no que foi sancionado agora em janeiro? Falar de coisa boa, né? Eu acho que, primeiro, a reforma tributária é necessária, né? Hoje são, acho que 90 tributos, e os tributos altamente complexos, o ICMS é muito complexo, substituição tributária, o creditamento, o ISS também tem suas complexidades, o PIS/COFINS acho que é o mais complicado de todos, e esses impostos serão substituídos, né, pelo ISS e pela CBS. O que esse complexo tributário gerou? Um custo de conformidade absoluto, que eu chamo de custo Brasil para ficar mais fácil. Hoje as empresas gastam aí um valor absurdo, horas, né? Tem um levantamento que fala que praticamente uma empresa gasta 2.000 horas para você ter cumprimento às obrigações acessórias e ficar em dia com o que a gente chama desse custo Brasil. São as obrigações acessórias, hoje o contador da empresa praticamente faz todo o trabalho da Receita Federal, né? E tudo isso, em tese, tem uma visão de simplificação aí com essa reforma tributária. A ideia é simplificar. Então, acho que dos reflexos, o ponto positivo talvez seja essa facilidade na conformidade, né? Para você diminuir esse custo Brasil, né? Toda essa dificuldade que as empresas têm de cumprir essas obrigações acessórias, que são inúmeras, de vários tributos, e a reforma tributária, em tese, né? Pelo menos no papel, visa facilitar esse dia a dia das empresas. Isso é uma grande dor, né, do empresário internacional, inclusive. O empresariado sempre, as pessoas que vêm de fora sempre falam da burocracia, né, brasileira. Isso, é um baita num ponto positivo, então. Acho que melhora demais, eu acho que a nosso relacionamento internacional também. Com certeza, com certeza. Porque como que você explica hoje para um investidor internacional, você sabe até melhor que eu sobre isso, que você tem que você tem que cumprir essa obrigação acessória, você tem que adiantar esse tributo, recolher a questão da não cumulatividade e cumulatividade. Você aproveita tanto de tributo, e lá fora é muito mais simples isso, né? Esse creditamento, essa ideia de creditamento é muito tranquilo. Por exemplo, o que é insumo hoje? Insumo é uma palavra tão simples, mas na parte do creditamento tributário ela é tão complexa, né? Por exemplo, o que é insumo para retrofit? Né? Imóvel.
né? Tudo que você faz, o trabalho que você tem, todo o gasto de obra que tem é insumo, então isso é calculado. Mas o que é insumo para uma empresa de marketing? Nossa, Né? Como você fala, insumo para uma empresa de telefonia. Então, é essa complexidade toda, e todas essas empresas, nas suas negociações, negociam com outras empresas que não têm esse crédito, que tem aquele crédito, e gerou todo essa confusão que a gente tem hoje, né? Então, a ideia da reforma tributária é realmente melhorar isso, melhorar, ter a questão do creditamento, toda ela bem melhor identificada em cada operação. Isso é muito bom. E os pontos negativos? Temos que falar sobre isso. Exatamente. Bom, principalmente, né, os serviços, a gente já identifica uma carga tributária um pouco maior. Vamos falar da locação, né? Até a gente conversava aqui que a reforma tributária pode viabilizar as holdings. Eu vejo que não impacta dessa forma. O que vai impactar é na locação, né? A gente até falava outro dia que, olha, os impostos não vão ser substituídos. Porque se você não tem tributação para locação hoje, e a partir da reforma tributária vai incidir tributo sobre as locações, então calma aí, não é uma substituição. É um novo tributo, não é uma roupagem nova, né? Então, se você está tributando coisas que antes você não tributava, eu não acho que o caminho é chamar de substituição, né? E o que me dá muito receio com relação a isso, que é um ponto negativo, é a alíquota teste. O que seria isso? Exatamente, né? O que é alíquota teste no Brasil? Então, durante aí algum período, a alíquota da locação e dos serviços vai ser teste. Isso me dá bastante receio, né? O que é teste no Brasil? Vamos supor, não está arrecadando da forma que a gente precisa. CPMF foi um teste que virou. Exato. O que será? Vai ter uma alíquota teste durante um período. E isso, para planejamento tributário, sempre vai me deixar receoso, né? Como que eu vou planejar? E quando você faz o planejamento tributário, você tem que pensar 5 anos para frente, no mínimo, 10, 15. Como que a gente vai fazer um planejamento, estudar alguma coisa, se a gente não sabe qual vai ser a real alíquota que ele vai incidir sobre aquele serviço? Isso me deixa um pouco com medo, né? Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que, por exemplo, o imposto referente à locação dentro de uma holding, ele vai ser criado atualmente. Pessoa que tem um imóvel dentro de uma holding, ele pode locar e ele não recolhe imposto, ou ele recolhe referente a ganho de capital? As empresas recolhem sobre o ganho de capital, que é o imposto de renda, isso já é tributado, né? Não tem um imposto próprio sobre a locação. Isso foi uma discussão, inclusive, muito grande sobre a locação de bens, né? Hoje, qualquer locação, seja de veículo, de peças, não incide o ISS, né? Uma discussão muito grande. Inclusive, nosso escritório teve tese dessa forma, mas mais antes dos anos 2000 até. Hoje já é bem pacificado, não tem essa questão. A locação em si não incide tributo. O que tributa é a renda que você tem da locação. Isso vai continuar tributando, inclusive na reforma, né? A questão é, você vai ter uma dedução desse imposto de renda com a tributação do IBS, da CBS, né? Tá. Posso insistir aqui? Claro. É só para entender, porque não corre o risco, por exemplo, de ficar, de alguma certa forma, uma imagem de que passa a ser meio que bitributado, porque dentro da mesma receita, imagina que eu tenho uma holding que basicamente eu tenho lá, por exemplo, 50 imóveis, minha receita vem obrigatoriamente dos 50 imóveis, ele não tem uma atividade secundária, é uma holding de patrimônio imobiliário. E aí eu vou ter que pagar um imposto sobre locação e depois um imposto de renda. Cara, são 2 impostos sobre o mesmo recurso. Na verdade não, né? O contexto de bitributação seria 2 tributações sobre o mesmo fato gerador. A renda, você está tributando sobre a renda, sobre o seu lucro, né? O seu lucro, ele vai, dependendo do seu regime, você vai deduzir, inclusive, o imposto que você vai pagar sobre a locação. Hoje, tudo que você recolhe, tudo que você produz numa holding, produção, lê-se frutos, né? Os frutos da holding, ele entra como fruto. Você vai deduzir todos os custos. A regra é, você vai tributar a sua renda.
vamos colocar o regime do lucro real aí. Então, o que é tributado é a renda. Então, a bitributação seria você ter dois tributos sobre o mesmo fato gerador. Se você não tiver renda, você não vai ser tributado, né? Aí você entra com várias, por exemplo, tudo que você vai pagar de salário dentro da holding, você vai ser deduzido do seu imposto de renda. Se você tiver salários dentro da holding, né? Empresas de administração que tem vários contratados, né? E até o seu próprio... Contador? O contador não, Prolabore. Tá. também é deduzido. Então, na verdade, não é o mesmo tributo, né? Vai ser um tributo sobre a alocação, que, porventura, vai ser deduzido do seu imposto E de que, renda. porventura, é o fato gerador. Para o empresário, é uma conta a mais. A verdade é essa. Tecnicamente não vai ser de tributação, mas para o empresário acaba que... Porque fica complicado, pelo menos na minha compreensão, de que é o seguinte, é o mesmo fato gerador, né, cara? Porque se eu tenho uma renda, se a minha renda obrigatória da holding, ela vem através do aluguel, eu pago o imposto. Por mais que eu vá deduzir, né, eu vou deduzir do mesmo fato gerador. Mas, enfim, aí fica, por exemplo, que nem hoje, você citou que o lucro real... falou a respeito do lucro real. O lucro real, ele tem uma alíquota maior sobre o ganho de capital, porque você pode deduzir das despesas gerais, certo? Por exemplo, essa alíquota não vai mudar do lucro real, ela permanece. Não. Então, quer dizer, cara, pode ser que no lucro real, então, você pague até mais do que o tradicional. O lucro real, em tese, a gente está falando de imposto de renda, Sim. Em tese ele não vai alterar porque o imposto de renda continua. Tá. O que a gente vai precisar aguardar é essa regulamentação de crédito, Tá. do crédito que você vai ter. Porque a gente está falando da parte do recolhimento. Só que tudo também vai gerar crédito, né? Tudo que a holding contratar vai gerar crédito para ela, pelo menos na No ideia, papel né? funciona. O sentimento da reforma é que a política de crédito vai ser muito melhor. Então, vai depender do que eu, como escritório de advocacia, por exemplo, eu vou gerar crédito para o meu cliente e também vou receber crédito do que das minhas contratações. Mas isso ainda a depender de que a gente espera regulamento sério, regulamentação séria, correta e técnica, né? A reforma tributária, ela começou muito simples. Aí começou a vir as coxas e retalhos, né? Um estado reclamando aquilo, outro estado reclamando aquilo, os lobbies de um lado, aquela história que a gente conhece do Brasil. Hoje, ela já não está mais simples como ela nasceu. E, a depender da regulamentação, isso pode ficar um cenário ainda mais caótico. Nada tão caótico como é hoje. Uhum. Eu acho muito difícil a gente chegar nesse cenário. Eu espero, pelo menos. Tá. E aí, para eu tirar uma dúvida, por exemplo, no caso do presumido, então, pode ser que fique uma carga tributária até um pouco mais pesada. Possivelmente. Porque você, né, vai adicionar mais um tributo. Você falou, por exemplo, que vão entrar dois para substituir, não vão ser substituídos, né? PIS, COFINS, que também para muitas atividades são recolhidos. Ele entraria, por exemplo, junto com a somatória no presumido. Então adiciona no presumido mais essa... Adiciona não, né? Só substitui. Ao invés de você pagar esse monte de tributo que é picado, que toda hora você ficar recebendo boleto, você acaba recebendo 1 ou 2 boletos que substitui PIS, COFINS, às vezes tem PASEP, contribuição social líquida e etc. Acho que a grande diferença dessa somatória aí de tributos é que a ausência de incidência de um sobre o outro, Uhum. né? Principalmente para uma indústria que é acumulativa. Né? Exatamente. A história aí do PIS/COFINS, na base de cálculo da PIS/COFINS, na base de cálculo do ISS, na base de cálculo do CMS. São discussões que hoje atravancam o judiciário, né? O STF está lá decidindo uma a uma, e que essa reforma tributária, em tese, não terá. Então, acho que isso também é uma vitória de você não ter os tributos refletindo sobre eles mesmos. Que, nesse caso, mesmo que no presumido, né? Acho que fica um pouco mais simples, pelo menos a conta pro empresário aí, né? Do que E também se não for acumulativo, é capaz que gere até uma economia no produto final. possivelmente. O regime não obrigatório, o real, que eu tinha visto pelo menos nas holds, é que havia uma obrigatoriedade da escolha de um certo regime que seria o real. Assim, Não. a depender da criação, mas não precisa ser obrigatório. A não ser que seja uma sociedade anônima, né? Que tem a obrigação de... Aliás, tem só uma obrigação, não pode ser simples, né?
E a gente fala de holding em sociedade anônima, porque se for um casal casado na comunhão universal de bens, a única saída para fazer holding seria numa sociedade anônima, né? Então não é um cenário absolutamente distante a questão de você ter uma impossibilidade aliás, uma possibilidade de fazer uma sociedade anônima numa holding. Mas, em tese, você pode ser até simples nacional, uma holding, não tem problema. Tá. Em relação, pra gente, acho que o tema tá indo muito pelas holdings, porque nós combinamos até de trazer um cenário ao mercado imobiliário, que eu acho que é super interessante, mas para ficar muito claro, a gente não está falando só do mundo empresarial. Quem tem pessoa física, imóveis no seu nome, aluga, trabalha com uma renda, né, escolheu como uma aposentadoria ou mesmo como investimento familiar, essa pessoa sofre as mesmas penalidades, digamos assim, as incidências dessas alíquotas, né? Igual. Dauno, importante você colocar isso, porque a gente estava tratando da possível inviabilidade da holding numa reforma tributária e acabou deixando de falar do principal. Uma pessoa física que tiver um imóvel no litoral norte, aluga uma vez por ano, ele vai ser contribuinte do imposto. Isso está determinado. Então, assim, o que muda na holding além da reforma tributária? Não vai mudar nada, porque se você alugar na pessoa física, você vai pagar o mesmo imposto. Certo? Então, é importante você colocar isso, porque às vezes a pessoa fala, vai inviabilizar a holding? Não vejo isso, porque se eu alugar na pessoa física, ainda que de forma eventual, eu vou ser contribuinte do imposto. Acho que a holding, então, ela passa a ser só um instrumento de facilitação de sucessão. Sem dúvida. Só para isso. Não, ela tem vários... Sim, não, assim, acho que mas o que ganha uma mecanismos. notoriedade maior passa a ser uma sucessão. É porque as regras da holding na isenção do ITBI, por exemplo, não entraria nesse mesmo barco, vamos dizer assim, né? Com todas as ressalvas que eu faço à isenção do ITBI, né? Hoje é muito simples alguém falar, olha, é isento de ITBI. A Prefeitura de Santos vai falar, tudo bem, até que enquanto não for a sua atividade preponderante, você será isento de ITBI. Ou seja, se você alugar a partir dali o imóvel e ele gerar uma renda para você, como única renda da holding, vai ser atividade preponderante. Ou seja, essa isenção vai ser revista lá na frente, como o Santos está fazendo muito, né? Mas tem aí algumas outras questões, né? Se a imoridade não é isenção do ITBI, que é o que está a decidir o STF. A prefeitura está indo buscar isso para trás, esses valores? Não. A partir do momento que ele aluga, no mês seguinte, passa a incidir, digamos, de forma muito simples, passa a incidir a alíquota do ITBI. A isenção hoje da Prefeitura de Santos, na maioria dos casos, é uma isenção condicionada. Condicionada a empresa não incide TCMD se a empresa não for imobiliária. Só que, o que determina se a empresa vai ser imobiliária ou não? Não é o que você escolheu no CNIS lá. CNIS não, né? KNAI. Desculpa, CNIS é Soares. Não é o KNAI que está lá. É o faturamento dela. Não adianta você chamar de doceria uma empresa que tem 80% de renda, uma alocação. Uma alocação. A atividade preponderante dela é locação. Você chamar melancia de laranja, ela vai continuar sendo melancia, né? A gente fala bastante isso no escritório. E aí, a isenção da Prefeitura de Santos é sempre condicionada. Ela fala, olha, eu acredito em você. Você realmente não é uma empresa imobiliária. Só que eu vou levantar os seus livros daqui em diante. Se tiver caracterizada que a renda da empresa é preponderante de locação, ela vai rever, ela tem feito isso, vai rever essa sua isenção e vai recolher e vai aí glosar o tributo sem dúvida nenhuma. É que aí a gente entra num outro cenário. Se não é isenção, se é imunidade. Se realmente é o artigo da Constituição Federal que prevê que se você incorporar os bens da pessoa física na empresa, não é imune o imposto, né? Mas aí também vai aguardar a decisão que vem do STF sobre essa situação. Esse é um tema extremamente complicado, porque um dos papéis que nós vemos na holding, e aí, quando se fala esse nome, se pulverizou assim, mas estamos falando das holdings familiares, as grandes famílias que têm um grande capital, elas acabam incorporando
o seu patrimônio físico, obviamente, para uma holding, para uma melhor administração, pensando na sucessão e, logicamente, pensando, principalmente um pai pensando nos filhos, nos regimes de casamento e tudo mais, uma preocupação de lapidar esse patrimônio familiar. Continua a mesma coisa o ITCMD? E o que é, né? Eu acho bom explicar. O ITCMD, ele não altera isso. Ele não vai alterar desculpa, o ITCMD. ITCMD O ITCMD é a doação. Se ele fizer uma doação de cotas para os filhos e estiver além da isenção, que acho que hoje é R$80 mil, alguma coisa perto disso, o ITCMD é devido. O que tem se feito muito, a gente vinha conversando nos bastidores, o abuso de forma, né, que deve ser evitado. Deve ser evitado porque é muito fácil de caracterizar. É legal você vender 10 mil cotas em 10 mil parcelas de R$1? É legal. Não há nenhuma previsão legal que peça isso. Só que isso não é um abuso de forma? Será que você não fez uma doação transvestida de compra ali para enganar o fisco? É o que o fisco tem utilizado como planejamento tributário agressivo ou ainda abuso de forma. Então, eu tenho informado nossos clientes para tomar muito cuidado com esse tipo de planejamento, né? Ou o que a gente indica? Faz a doação no limite da isenção no ano, em um ano. No outro ano, faz o limite da isenção. Ou, se for o caso, hoje, o planejamento tributário é isso. Hoje é 4% o tributo. Talvez tem projeto de lei hoje pendente para ir para 8%. Possibilidade de alguns estados até. O Rio de Janeiro parece que a alíquota já está um pouco maior. Então, hoje você sabe que você está economizando, porque o tributo não vai diminuir, né? Isso a gente pode ter certeza. Dificilmente vai vir algum projeto de lei para diminuir tributo. Minorar o benefício, não, majorar sempre, exatamente, né? Então, pensando nisso, hoje, por exemplo, uma inteligência seria isso. Falar, olha, eu só consigo fazer mais, já fiz a minha cota de doação ano passado de tanto. Esse ano talvez seja interessante eu fazer uma doação maior e recolher os 4%, porque esse ano eu sei que é 4%. Ano que vem pode ser que seja majorado. Porque, pelo menos do que a gente vem estudando da reforma, vai ter uma progressividade em relação a isso. Talvez tenha esse aumento, né? Hoje de 4%, mas para quem tá escutando a gente e talvez não esteja familiarizado, nós estamos falando de um imposto que trata exclusivamente da sucessão, da doação. Então, é um imposto para quem trabalha nessa área, para quem está ligado com a transferência de bens, tem que estar sempre preocupado. E aí, pelo menos do que a gente viu da reforma, é que vai ter um incremento nessa alíquota para herança e doações. Então, talvez tenha na regulamentação um aumento dessa alíquota. A gente sabe que não é novidade, né? Eu tinha tratado disso nos bastidores com você em relação ao tema 21 do STF, que declarou constitucional a fixação progressiva dessa alíquota. Então, só que deixa a gente perdido, né? Falou assim, o qual é mais vantajoso? Começa a pagar, então, em cima de 4% que pode ter aumento, ou é o famoso depende, a gente vai trabalhar no planejamento tributário? A resposta preferida do advogado. Depende. Então, hoje, na verdade, o ITCMD não é uma incrementação da reforma, né? A reforma tributária está mais vinculada a esses tributos, né? O IBS, CBS e o imposto seletivo. Mas há hoje, né, um projeto de lei pendente de análise do legislativo para majorar para 8%. E com as características de progressão da alíquota. Por isso que a gente fala, hoje é o dia mais barato do imposto, né? Agora, se essa legislação for a votação nesse ano, ela já vale para o ano que vem, se aprovada, né? Se ela for aí a gente tem a questão da anterioridade. Esse ano, ainda que ela seja votada, esse ano ela não vai... Passa a valer para o exercício seguinte. Valer para o exercício seguinte. Para esse exercício, a gente sabe que continuará sendo 4%. O que talvez para os mais seguros, né, seja interessante você acelerar um processo de doação das cotas, né? Quem faz esse tipo de doação no limite da isenção, que muita gente faz, se pensar, olha, talvez seja interessante eu fazer uma doação maior, recolher os 4% e garantir, né, o ITCMD nessa alíquota ainda. Eu tenho uma outra dúvida, que pelo menos do que a gente leu,
como funciona. Acho que basicamente como funciona essa integralização de cotas pelos sócios. Então ele pega um imóvel, né, e inclui na base da hold, transfere para hold, qual o valor, porque pelo pouco que eu andei lendo, a base de cálculo vai ser o imposto de renda dele, do que foi anotado, o valor do bem do imposto de renda, e pode, pela reforma ou até pelo projeto de lei, alterar o valor desse bem para a hold para o valor de mercado. É isso mesmo, pode acontecer, porque há uma diferença daquilo que é anotado no imposto de renda do sócio, daquele bem, para o valor de mercado atual. Há uma diferença, né? Vai ter ganho de capital, né? Se você colocar para o valor de mercado, é ganho de capital. E aí tem que recolher o ganho de capital sobre isso. Não sei se estou entendendo bem. Você tem o imóvel lá declarado como num valor. E você vai incluir ele no valor de mercado. Acho que tem meio que tem muita, pelo menos a minha percepção, tem muito cartório, prefeitura que tem exigido uma atualização do patrimônio. Então, por exemplo, aquele cara comprou o apartamento há 15 anos por 450 mil. Hoje o valor de mercado dele seria R$1 milhão. Se ele tiver que fazer a transferência para uma holding ou uma doação, cara, os impostos precisam ser calculados em cima desse novo. E aí tem O ganho de capital. E precisa ser calculado em cima desse novo valor atualizado, sempre. Eu acredito que sim. Essa eu acho que é uma grande questão. Eu lembro que tem um dispositivo legal sobre uma impossibilidade de você incluir ele no valor que está no imposto de renda. É uma legislação bem detalhada. É bem detalhada. A gente teve um experimento nisso numa holding que a gente estava trabalhando num estudo. É que agora eu não me recordo exatamente como ela é. Mas se você declarar o valor de hoje diferente, você tem que declarar o ganho de capital, né? E aí vai entrar, porque tem uma regra, o Lúcio nos ajudaria bem nisso, uma regra do tempo que ele está na sua propriedade. Porque às vezes não vale a pena você mexer nisso. Isso. Né? Porque você abre a mão do tempo que você teria da dedução do imposto se você fizer isso na hold. Uhum. Então, às vezes tem que fazer um estudo contábil direitinho. Acho que até no próprio GCAP você vai jogando lá e vai ver se vale a pena. Né? Às vezes, dependendo de quanto tempo o imóvel já está na propriedade, não vale a pena. Isso é uma regra que vale bem a pena você conversar com o seu contador, fazer um joguinho de números lá no programa da Receita, porque não raras vezes não vale a pena você mexer nisso. Porque quanto mais tempo ele fica, mais tempo o fator de depreciação, menos você vai pagar de ganho de capital. Bom, vai ter alguma alteração, por exemplo, em compra e venda de imóveis? Algum desses impostos eles devem vir para substituir ou continua? Por exemplo, que eu estou te perguntando mais pela questão ou aqui mesmo da gente. O impacto mesmo até então é na locação, no serviço. Né? A compra, em tese, ele já tem a tributação que é o ITBI, né? No caso da cessão, só. Em regra, a compra não entra a compra direta, né? A compra direta não entra nesse... Mas, por exemplo, vai para a construtora, vai ter algum impacto? Por exemplo, a construtora que vende implanta, vende alguma coisa, levantou apartamento... Acho que do todo, né? Por exemplo, o corretor é um serviço, vai ter uma tributação diferente. O advogado é um serviço, vai ter tributação diferente. O serviço é o grande impactado nessa reforma, né? E a construtora, como trabalha com serviços também, vai ter esse impacto geral. Acho que na compra mesmo, os detalhes não muda muita coisa. O que muda é global na tributação global da construtora como contratante de serviços e tudo. Que legal. Em relação ainda à hold, eu tenho algumas dúvidas. Há alguma diferença para aquele sócio que está tirando dividendos? Acho que fazer ela pontualmente cada uma. Existe alguma tributação ou tem alguma coisa que é alterado para aquela pessoa que na criação da hold ela resolve tirar um prolabore, um chamado dividendos para aquele sócio? Existe alguma tributação diferenciada nesse sentido? Hoje ainda não. A gente sabe que o dividendos é sempre um objetivo de discussão para imposto de renda para incidir, o que eu acho uma maluquice. Porque se é dividendos, ele já teve a tributação de lucro, certo? Sobrou, né? E
Está tributado e você só está tirando aquele dividendo, a renda tributária de uma empresa e passando para o sócio. Ao meu ver, isso seria a bitributação, ao meu ver. Mas sempre está em discussão a tributação de dividendos. Em tese, não mudaria nada, né? O que vai mudar, talvez, seria, no geral, o creditamento do que a holding vai ter dos serviços contratados por ela, do que ela absorver, e ou um aumento desse dividendo ou uma redução. Mas, em tese, a tributação sobre ele ainda... Sobre aquele valor. Sobre né? aquele Que essa valor. era a minha preocupação. Eu fiz uma liçãozinha de casa, daí eu peguei recentemente, já tava ouvindo já, né? E aí parece que para pessoa física, o que eu vi era o seguinte, era o benefício dos 5 mil da isenção, Isso. né? Aí depois, conforme vai subindo a renda, se eu não me engano até 10 ou 12, você vai escalonando, né, uma tributação e que vai até mais ou menos os 29.999, que esse cara, por exemplo, estaria pagando, cara, o teto já, os 27,5, blá, blá, blá. Aí o que eu vi em relação aos dividendos, certo? A partir de 50 mil reais de receita mensal, que aí você vai somar 600 mil reais ano, a Receita Federal ela coloca uma alíquota fixa obrigatória. Então, se eu não me engano, por exemplo, os 600 mil reais, acho que é 2,5. O imposto mínimo, né? Então você vai pagar 2,5. Sendo que pode ir até 1.200.000, que aí você vai chegar a 10. Então, acima de 1.200.000, você pagaria 10% de recolhimento mínimo. E o que eles estão querendo fazer? Eles querem olhar se você está pagando no mínimo esses 10%, então vamos supor que fosse 1.200.000, se você recolheu 120 mil, e aí entra a questão do seguinte, eles levam tudo para a renda. Inclusive os dividendos. Então não é que o dividendo vai ser tributado, mas você, ganhador do dividendo, recebedor do dividendo, do benefício do dividendo, vai compor junto com o dividendo renda, e aí toda essa renda você precisa ter no mínimo os 10% de cobrança, né? Além do dividendo, né? Pode ser inclusive uma renda que não venha do dividendo. Exato. Não, salário, locação e dividendo. Cara, você somou tudo isso, deu 1.200.000. No ano você está em 10, se deu 600, você vai estar em 2,5 mínimo, entendeu? Aí se por um acaso, só que aí tem o lance que é o seguinte, tem o cara que é o CLT, que ele ganha, por exemplo, seus 50 pau por mês no CLT, 50 mil reais, um executivo tal, mas é um CLT, e aí esse cara, ele continua sendo recolhido 27,5%, tá? Provavelmente esse cara pode ser que ele pague um pouco mais. E aí ficou a dúvida, se a Receita depois faz a devolução ou não. Porque, pô, põe aí 600 mil reais por ano, tá? Se isso for a renda total dele, que venha única e exclusivamente do salário dele de CLT. 27,5% é um valor, 2,5% é outro. Qual que ele vai pagar? Porque a empresa continua sendo obrigatória a recolher os 27,5% e pagar. Cara, tem uma diferença gritante aí. É por isso que é sempre bom um advogado estar perto de alguém que saiba matemática, né? Porque uma regra que não falha é que advogado e matemática andam cada um em uma calçada, né? Então, ou um contador, ou um cara como o Jean, inteligente de números, para estar perto do advogado. Porque o advogado, a ideia dele é interpretar. Muitas vezes, a gente tem uma consultora que ela trabalha com a gente, ela chega, ela dá uma ideia, eu falo, não, mas isso não faz sentido. Ela pega um número, mostra, faz assim, eu falo. Faz total sentido, né? Porque quando ela fala, você fala, nossa, vai dar muito mais caro. Não, não vai, porque vai pegar o crédito daqui, o crédito dali e falar. Por isso que é sempre bom ter uma inteligência de números na história. Não é o nosso caso, né, Dó? Não. Com números a gente falha bastante. A gente sabe fazer conta de 30%. O advogado sabe fazer conta rápida, bem rápido a gente fazer conta de 30%. Mas esse tipo de conta que o Jean colocou são essas dúvidas, porque a gente começa a pesquisar e começa a ler o texto da lei, do projeto aprovado, falar, uma das coisas é a saída do sócio, que também me gerou dúvida. A saída do sócio dessa hold, por exemplo, vai gerar uma tributação ou alguma incidência a mais. A questão do dividendos, muito bem explicada pelos dois, eu acho que está muito claro. Olha, não incide, mas ela complementa com o restante do que você tem para receber, para poder virar renda, e você gera, obviamente, um imposto, um tributo a mais relacionado a isso. O que a gente pode falar
seja ruim ou bom, né? Para quem tá pensando nisso, para quem tem a hold ou tá pensando em abrir agora, porque vira um fantasma. Acho que essa é a grande questão de estar aqui com um especialista. Vira um fantasma e fala assim, cara, eu não tô entendendo. Vale a pena ou não vale a pena abrir a hold? Incide ou não? A entrada ou a saída do sócio impacta em alguma coisa ou tem mais alguma coisa nessa parte do dividendos que a gente precisa alertar quem ouve a gente? Olha, eu acho que vale a pena a holding, a depender do caso, se a gente está falando de uma holding de administração de mês. Eu não gosto muito do nome holding, né? Holding faz muito mais sentido para a empresa do Pão de Açúcar, por exemplo, que tem uma empresa para ter Que monta o guarda-chuva. monta o guarda-chuva dela de empresa. A holding foi pensada no Brasil para esse tipo de coisa. Se a gente falar de administração de bens próprios, a gente já fica mais familiarizado, né? Então, vamos colocar, por um investidor de uma vida de ganhos que fez aí seus 15, 20 imóveis e tem eles locados, a holding faz muito sentido quando você vai tratar do imposto de renda. E mesmo que haja a tributação na locação, ela vai ter na pessoa física. A exceção aí, com a forma que ele inclui na holding os seus herdeiros, sucessores, vamos dizer assim, é a depender do volume que ele quer fazer. Se ele for fazer aos poucos, ou se algum imóvel já tiver na divisão com algum deles, quando você for incluir esses bens na empresa, eles já vão vir calculados na proporção de cada um ter proprietário. Se ele tem 100% dos imóveis em nome dele, geralmente em nome dele e da esposa, 50% de cotas para cada um, né? E aí, por exemplo, são 2 filhos, fez a doação de tanto. Eles vão compondo como sócio da empresa nos limites que eles vão recebendo as doações, ou, se for o caso, até vendendo, né? É que eu tenho medo do vender por causa do abuso de forma que a gente falou aqui, né? Eu vou fingir que vou vender. Faça isso. Se for fazer, tem que ter lastro, que quem está recebendo tinha condição de comprar, toda essa preocupação que a Fazenda do Estado está muito esperta. A Operação Loki foi engraçado quando ela foi lançada, que o fiscal ele lançou uma graça, né? Ele falou, olha, vocês viram esses caras do Instagram ensinando vocês a fazerem holding? Só que na Fazenda do Estado também tem internet, viu? A gente também vê as coisas aqui. Mentira, foi desse jeito? Em outras palavras, ele falou, a gente viu, porque a Operação Loki, que foi onde a Fazenda do Estado pegou todas essas falhas das holdings e tributou em TCMD, eles estruturaram a operação com base nos cursos vendidos lá no Instagram, né? Foi bem assim mesmo. Era uma live, ele meio que joga, ele falou, olha, a gente viu lá como que estavam sendo, então a forma que eles formatavam essa história, por exemplo, não, você não vai ser tributado porque você não vai doar, você vai vender. Só que a sua venda é simulada, né? E enquanto passar, tudo bem, né? E aí teve essa Operação Loki que deflagrou tudo isso, e aí, inclusive, o engraçado é que ela deflagrou tudo e deu um prazo de regularidade já com uma anistia, entre aspas, né? Então o pessoal já nem discutiu, já foi lá, entrou na anistia, já pagou da grande maioria dos que fizeram esse abuso de forma, dizendo assim. Mas a verdade é essa, a Operação Loki ela foi realmente deflagrada dentro da própria internet, no ambiente da internet ali, porque se vale para o empresário, né, que está vendo, também vale para o fiscal, né? O fiscal também olha o mesmo conteúdo, né? Ainda bem que você achou essa brecha para mim aqui, não vou precisar trabalhar tanto. Neto, me tira uma dúvida, o imposto sobre doação, ele é diferente na pessoa física para jurídica? Por exemplo, se eu tiver que doar um imóvel para um filho, direto, peguei um imóvel, já doei em vida para um filho, é o imposto. Ou se eu tiver uma empresa, por exemplo, que eu pegue 10 imóveis para poder dar uma grandeza maior e a gente colocar um número mais expressivo. Tenho 10 imóveis, dou esses 10 imóveis e vou ter que pagar o ITCMD, certo? Se esses 10 imóveis estão dentro da holding, existe alguma coisa que faz com que esse TCMD seja menor? Às vezes, por exemplo, não sei, o valor do imóvel que já está lá, então entra num outro nível de cálculo a holding. Aí eu preciso entender, se a doação da holding, vamos colocar o filho, ele já é seu sócio na holding, porque não é doação do imóvel, é doação das cotas. Isso, porque você também passa a ter mais ou menos esse benefício
A grande diferença, talvez, seria você colocar você quantificar o quanto vale essas cotas na questão do imóvel. A alíquota ainda é 4%. Porque, por exemplo, vamos supor que o cara tenha 10 imóveis de R$1 milhão. Se ele pagar lá, ele vai ter que pagar 400 mil reais de imposto, certo? 400 mil na doação em vida dos imóveis físicos. Mas se na holding, por exemplo, ele já comprou há algum tempo, esses imóveis eles não estão lá precificados, por exemplo, ao valor de mercado, né? O cara comprou faz 5, 6, 7 anos, e aí ele vai fazer a doação de cota. Pode ser que não seja os mesmos 400 mil. Eu não conheço nenhuma regra do TCMD nesse sentido. Tá. Né? Você está equiparando a mesma regra do ganho de capital. Não necessariamente, porque assim, acho que na doação em vida você vai ter que fazer uma atualização. Se tiver a obrigatoriedade mesmo exigida, não sei se pelo Estado, pelo governo federal ou pelo município, de ter obrigatoriamente na doação em vida do imóvel em si, né, a necessidade de atualização, não necessariamente se você estiver fazendo um negócio com a cota, vai ter a mesma necessidade. Porque, peraí, a cota do imóvel, né, não é o imóvel em si. Então, por isso que surgiu essa dúvida, né? Eu também não sei se tem alguma ferramenta do próprio governo de falar, não, peraí, então para doar, vamos ver qual é a finalidade. A finalidade é imóvel, então esse imóvel também precisa ser precificado. Hoje, hoje a doação seria o valor venal do imóvel, teria muita discussão. É a mesma questão que a gente tem para o TBI hoje, né? O imóvel, você vai arrematar o imóvel no TBI. Tá. O imóvel vale foi arrematado por 8, o valor TBI é 8. É o valor da operação. Na doação, eu vejo que é o contrário, né? Se você está doando, ele vale o valor do mercado da época. Nas cotas já foi decidido que é assim. Uhum. Né? Você tem que ter lá o valor efetivo das cotas. E eu acredito que não tem essa alteração. Não tem essa alteração. Não conheço nenhum dispositivo legal que... Mas não há uma necessidade também de fazer uma atualização patrimonial, né? Não, é só chegar lá e falar, quero doar cota pro meu filho, vai lá, paga o ITCMD e... a declaração quem faz é o doador, né? Então ele meio que assume uma responsabilidade. Responsabilidade. A critério do fisco ir lá e discutir aqueles valores. Fala, olha, precisa homologar, né? Toda declaração de tributo tem que ser homologada pelo fisco. E essa é uma das modalidades de tributação por declaração. Então você faz a declaração do tributo e você indica o valor. Se homologado pelo fisco, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a indicação é que é o valor de mercado. Utilizar toda a discussão que teve sobre as cotas, né, que é recente. Falar, olha, as cotas são o valor das cotas efetivas, quanto ela vale hoje, isso para o imóvel. Eu acredito que você faz uma analogia pró-fisco aí, né? Não tem muito o que você divergir disso. Eu não faria diferente, até com algum receio de multa e juros sobre a diferença. Tá. Qual foi a discussão recente que teve em relação sobre a base de cálculo das cotas, né? Porque está no contrato social lá 10 mil cotas. Aí você vai oferecer 5 mil cotas a base de 5 mil reais, só que a empresa vale 5 milhões. Né? Dificilmente as pessoas... Às vezes o empresário abre lá, faz o contrato social, indica as cotas lá, só que vai ganhando terreno, vai ganhando mercado, vai ganhando dinheiro e não atualiza. Né? Muito dificilmente as cotas representadas nas leis sociais do contrato representam o mesmo valor de mercado dela. E a Fazenda sabe disso. Então agora tem toda uma discussão, teve uma discussão e considerou que a doação é o valor efetivo de mercado das cotas. Oferece para o sócio, quando ele for sair, o dinheiro que está lá na cota para ver se ele vai aceitar. A Fazenda pensa da mesma forma. Cara, e assim, é interessante, porque às vezes você inclui, sem uma venda efetiva, na hora que é a venda das suas costas, você vai incluir um outro sócio, ou você vai fazer uma divisão diferente, porque nós temos um acordo na empresa, era igual, você passa a ter, o Jean vai ter mais cotas. A partir de agora, então, essa discussão recente precisa estar alerta, porque ele precisa ser atualizado. Não adianta querer lá colocar a cota de 5, achando que cada um vale 5 mil cotas é 5 mil reais. Não é mais dessa forma. Exatamente. E assim, toda vez que alguém for discutir holding, eu sempre trago a dificuldade de discutir holding é que ela é multidisciplinar. Falando de holding, né? O caso que eu falei aí
da impossibilidade de holding para... Holding não, impossibilidade de você fazer uma empresa, ser sócio de quem é casado na comunhão universal de bens. Isso, para ser sincero, eu descobri na prática. Se eu tivesse um advogado familiarista, né, civilista, do meu lado eu falava assim, ó, tá no Código Civil isso. Né? Para quem faz, pensando na proteção, né, na blindagem patrimonial, você precisa ouvir um advogado trabalhista. Né? Um cara que hoje pensar numa holding de forma global, escutando um advogado tributarista só, o tributarista vai te dar A solução tributária. as diretrizes tributárias. Mas eu insisto muito nisso, né? Dela ser multidisciplinar. A questão societária. Às vezes o cara pode entender da parte fiscal, né, dos benefícios fiscais de uma holding, mas não vai ter o mesmo gabarito no societário. Para você discutir. Vamos supor, na sociedade anônima, tem que ter diretoria, eleição de sócio, um monte de coisa que, vou ser sincero, eu vou ter dificuldade. Obviamente, a gente tem parceiros, trabalho, conversa, mas se alguém me procura, fala, minha ideia é blindagem patrimonial, fala, cara, procura alguém que saiba tudo de execução trabalhista, porque, ao meu ver, né, o que eu sinto do trabalhista é que meio que vale tudo. Tudo acontece. Você faz um planejamento e às vezes, a execução trabalhista ela consegue furar todo esse tipo de planejamento. Então, eu não tenho esse gabarito da habilidade patrimonial, o que vai acontecer, porque hoje tem a desconsideração da personalidade inversa. Exato, Né? E por isso que quem vai saber disso é quem está todo dia no ramo. Né? O que está acontecendo na desconsideração da personalidade jurídica inversa? É isso, a gente vai correr atrás de experiência tudo, mas a holding, o formato que ela tomou no Brasil hoje, ela é multidisciplinar. E eu posso te falar, se ela visar a blindagem patrimonial, ela não vai conseguir as economias fiscais. Cara, isso Você tem que descobrir. Você tem que se descobrir você- qual é o canto que você quer cobrir. Exatamente. Se você quer A coxa é pequena. a sucessão patrimonial, por exemplo, você vai fazer a sucessão da forma que você quer, vai, mas já recolhe imposto de 4% sobre tudo, né? Doei tanto para não sei quem, doei tanto para não sei quem, doei tanto para... Não vai ficar esperando a isenção, não vai ficar esperando o julgamento do STF se de TB ou não, né? Você vai fazer e pronto, essa ideia é sucessão patrimonial. Você quer direcionar suas cotas para cada familiar ou ente querido que você queira. Então você faz da sua forma. Agora, se você pensa só da forma de economia tributária e tudo, você pode se calçar mais, você pode pensar com o tempo, pode pensar na doação em cada exercício, entendeu? A grande questão é, ninguém procura a holding departamentalizada, né? O cara quer cara, tem uma aquilo pra solução. tudo, Tem uma exatamente. solução. Exatamente. E aí você fica, olha, a blindagem patrimonial, se você for ver a forma que ela vai tomar, ela vai em contrassenso com toda essa questão que a gente fala de sucessão e de economia fiscal, né? É evidente que essa é uma opinião minha, né? Não, mas E cuidadosa, porque quando você vai escrever, o seu nome fica lá, né, Jean? Alguns dias ali, você vai responder por aqui, como eu falei, planejamento tributário você faz para 10, 15 anos, 5 anos, e a sua assinatura fica ali por algum tempo. Isso. Então, qualquer execução trabalhista que vá ali e consiga perfurar essa bolha, né? Fala, poxa, o advogado falou para mim que estava tudo certo. Uma vez eu fiz um curso, né, até dando um ponto aí da multidisciplinaridade da holding, né? Eu fiz um curso sobre holding, porque aqui a gente começou a falar muito de holding, né? A proteção patrimonial que efetivamente não existe. Mas pelo menos que a gente consegue deixar ela ali, né, com os muros mais altos e tal. E aí era um advogado especialista em holding na época, que tinha feito da família da Gerdau, tinha feito, sabe, se pelo menos no papel ele tinha feito de uma série de famílias. E ele falou assim, cara, um dos principais problemas que eu vejo da holding é que, primeiro, né, o advogado normalmente ele é especialista em uma determinada área e ele vai proteger essa uma determinada área porque é a competência dele, ou muitas vezes, cara, ele leva pro contador, que aí, cara, pode ficar até mais descoberto ainda. Mas ele tinha batido bem numa tecla do seguinte: primeiro, holding patrimonial, se você tem empresa,
né? Os muros que são mais altos é para você, na hora do advogado trabalhista principalmente, né? Que normalmente eram empresas maiores, esse cara ele vai ter mais degraus a subir até conseguir chegar no seu patrimônio efetivo. Então, cara, você tem a própria empresa, depois você tem uma holding, assim você vai. Ele falou, cara, e daí eu achava. Aí o que era o mais absurdo para ele? Ele falava, pô, a galera faz holding e coloca tudo no mesmo balaio. Sabe? Ele falou, uma coisa é holding empresarial, cara, que você tem as empresas, o guarda-chuva, é que nem a Retro. A gente tem a RTF, a gente tem a Retro, a gente tem o Merlot, tem a casa de leilão, a casa de arquitetura. Então ali estão compostos a estrutura empresarial da empresa. Ele falou, cara, patrimônio físico, patrimônio, por exemplo, imobiliário, é outra empresa. Fora da holding. Né? Porque daí aqui você vai atender os seus anseios, cara, das suas necessidades, que pode ser tributária, que pode ser isso, pode ser aquilo. Então você tem uma empresa de administração de bens próprios e a holding empresarial, né? Porque acho que aí entra bem nesse aspecto, né? Uma coisa você consegue direcionar já até para uma proteção muitas vezes trabalhistas, e a outra você consegue direcionar, que agora não necessariamente vai fazer mais jus, né, ao benefício tributário, mas pelo menos ela tá fora, ela tá segmentada. Então, para esse cara subir da empresa para holding, da holding sair para pessoa física, na pessoa física achar outra empresa, na outra empresa, isso, aí são camadas. São muros mais altos, mas não necessariamente tá protegido de nada, né? Uma coisa que a gente falou, isso mais na sucessão, que a gente não falou, mais na sucessão patrimonial, é a ideia que o pai tem sempre que vai morrer antes que o filho. Mas o inverso também acontece. E aí tem a doação com reversibilidade, né? Você coloca a cláusula de reversibilidade que em caso do seu filho morrer, as cotas voltam para você. Só que e se a sua filha também tem filho? Né? E se volta para você, voltou pro Montemor e aí divide. Vamos supor que você não consegue repassar isso a tempo para o seu neto, porque você tem sempre preocupação com o seu genro, né? Uhum. Ninguém faz isso. Doação de reversibilidade não tá pensando no genro ou na Nora. A nora, né? Isso você faz pensando nisso, é evidente, né? Senão você não colocaria a doação de reversibilidade. Vamos ser muito sinceros aqui, né? E só que você não tem. Alguém tem um relógio aí que fala o dia que você vai morrer? Deixa que não vai. Então, às vezes, você coloca uma doação de reversibilidade e fala, daqui a pouco eu faço. Voltou para o seu ativo na pessoa física, as suas cotas, né? E quando você morre, vai ter que dividir, discutir. Tudo que você pensou em evitar, você gerou de novo com uma cláusula de reversibilidade ou não, né? Ou você não faz a cláusula de reversibilidade e cria um problema maior para os seus filhos ainda. Então, eu acho que finalizando o assunto, lógico, desse assunto, a hold é muito interessante. Eu só não sou um entusiasta achando que ela vai resolver tudo. Né? Perfeito. Ela não é o cataflã para mim, né? Porque tudo para mim é cataflã, toma, eu acho que vai resolver. De substituir de pirona, cara. De pirona, né? É de pirona, até o nome do remédio eu costumo errar. Então, assim, toma de pirona, eu acho que tudo vai resolver. Então, como ela foi veiculada por muito tempo aí, falando que ela ia conseguir resolver tudo, e você sintetizou aí exatamente o que é a holding, né? Multidisciplinar, e se você for certo, você vai fazer várias. Você vai fazer uma para isso, outra para aquilo. Cada finalidade, né? Cada anseio que você tem vai ter que... Exatamente. Mas também não vai ter como escapar, né? Para você poder ter o benefício tributário, você vai ter que ter uma mínima disposição, às vezes, no trabalhista. Exatamente. Aí pensar bem em que ponto vai ficar. E assim, várias empresas com vários faturamentos impactam no seu regime. Você não pode escolher Simples Nacional dependendo do seu faturamento ou somar. Se você tem sua filha tem uma outra empresa e vai estar na holding, a empresa dela lucra tanto, já não pode... impacta na sua empresa. Então, tudo isso tem que ser pensado. Vamos supor, meu pai tem uma empresa e fatura tanto. Eu vou colocar ele como sócio da minha empresa, dependendo de quanto ela vai faturar, vai impactar no regime que eu vou ter que escolher. Né? Porque soma, ou ele vai ter que deixar a empresa lá e tudo. Isso tudo calcula e é coisa que você não pensa quando você decide fazer uma holding. Você fala, eu quero fazer holding para isso. Ainda mais quando às vezes chegam os números do que pode impactar e tomar decisão, você fala, não vai ser tão grande assim. Aí daqui a pouco você vai falar, pô, chegou. Exatamente. Aí tem que tomar decisão. Você tem mais alguma pergunta específica que eu queria
continuar nesse assunto tributário, mas eu queria só dar uma Não, fica à vontade. Cara, o que você acha que pode, por exemplo, contribuir diretamente para a economia, né? Olhando tanto para um lado do governo, mas como sociedade. Porque eu tenho a impressão que é assim, a gente tem aí, pô, as pessoas vão ficar com um benefício, né, da isenção até R$ 5.000. Cara, é válido. Viver no Brasil não tá barato. Cara, é justo. Só que são 20 milhões, se eu não me engano, pessoas que vão deixar de pagar imposto. E aí, pelo cálculo do governo, acho que eles podem impactar diretamente 140 mil pessoas que têm mais condições de pagar, e eles calculam de que isso pode beneficiar. Para o cara que vai ter isenção de 5 mil, ele vai ficar mais ou menos com uns 3 mil e poucos reais, 3.700, 3.800 reais a mais na receita, né? 300 reais e tal. Você acha que, por exemplo, esse cara da ponta que deveria pagar, tá? A diferença dos 20 milhões que não vão pagar vai ser suficiente, vai gerar essa economia? Seu sentimento que está no mercado, vendo as coisas acontecerem, toda a confusão que ainda está, principalmente para esses serviços, para esses impostos que vão ser colocados em cima dos serviços, você acha que isso pode equilibrar essa balança? Olha, eu sou um péssimo economista, tá? Mas eu vou dar minha opinião. Isso talvez se impactar no consumo dessas pessoas que estão aí na faixa da isenção dos 5 mil, se essa diferença der um gás no consumo delas, né? E aí o consumo, a gente sabe, a reforma tributária também é uma reforma no consumo. Uhum. Se impactar, eu acho que talvez a conta feche. Mas não acredito piamente nisso, né? Eu acho que vai ficar um déficit aí, é muita gente, é a maioria, né, dos... E tem a minha Mas, preocupação... do outro lado, tem a política fiscal, né? A política fiscal, a justiça fiscal, né? Que hoje, realmente, o cara que recebe ali essa faixa, por vias, paga mais tributo do que tem uma vida mais tranquila, vamos dizer assim. Então tem uma balança, uma equação difícil de fechar aí, que é a justiça fiscal, né, de quem pode pagar, e o déficit. Como você equilibra essa balança? Então, A pergunta mais de verdade, eu acho que devem ter sido feitos milhares de cálculos e no papel a coisa deve se equivaler. Aí o ministro, o Haddad, veio para falar de que, cara, eles estão colocando, inclusive tem até uma citação do Lula, né, dizendo de que, pô, a gente fez para ser da melhor forma e a forma mais simples possível. Agora foi para o Congresso. E aí é do Congresso. Então, quem pode piorar, quem pode facilitar ou fazer qualquer coisa, acho que fica mesmo a mão do Congresso. E o próprio Haddad falou de que a intenção era fazer com que tivesse mais renda as pessoas, de que elas pudessem ter mais dinheiro em bolso, consequentemente aumentar o consumo, porque é uma faixa de que as pessoas, elas ainda não, até 5 mil, dificilmente elas conseguem poupar ainda dinheiro, né? Tem que ser muito na régua. E a gente já não tem uma população que estuda, né, finanças para poder conseguir fazer dos 5 mil, que já é difícil pra caramba, ainda fazer sobrar. E aí ele falou que ele acredita que, pelo menos via consumo, as coisas devem se compensar e etc. Então, cara, a minha preocupação é que quando vá para o Congresso, chegue no Congresso e abram brechas, né? Boa. E aí abriu uma brecha no Congresso, aí toda a parte, por exemplo, que deveria ser a compensadora, cara, é aquele furinho que começa a entrar água do nada, daqui a pouco, cara. Particularmente, a nossa maior ferida é essa. E não só nisso, tá? Acho que todo esse cenário que a gente vive hoje, de STF decidindo tudo, tá? E não é uma crítica. Eu acho que se a gente chegou nessa situação, foi por omissão do Congresso. Na época que eu e o Down estavam na faculdade, a nossa principal crítica era o STF legislar. Só que ninguém estava nesse barco, né? Então não lembro bem. Ninguém estava nesse barco. Só que aquela história, né? Foi chegando, foi abrindo brecha, e hoje tem essa legislação praticamente... Você já parou para pensar que foi o STF que decidiu o que é receita no Brasil, tributariamente? Se ele falou o que incide o ICMS, o PiscoFins, aquilo, ele escutou algum contador para falar isso? O Conselho de Contabilidade foi chamado? Não. E até onde eu sei, conceito de receita
é contábil. Não é jurídico. Uhum. Ou seja, esse assunto tinha que estar longe do STF. Mas estava lá. Estava lá. Por quê? A ausência de legislação que está sobre o tema. E quando você tem uma omissão, você abre brechas para esse tipo de coisa. Eu acho que essa é a nossa principal ferida. E aí a gente entra num cenário perigoso, complicado e... perigoso, na verdade. Chega. Aí, Se a gente abrir muito, o negócio fica complicado. e aí, Vamos usar um outro exemplo para isso? vamos. O tal do imposto seletivo, que é o terceiro o imposto criado aí É o IS, pela né? reforma, o imposto seletivo. Ele é seletivo porque deve incidir sobre bens supérfluos ou prejudiciais à saúde. Uhum. Cerveja, vinho, bebida alcoólica, tá. Tamo legal. Só que o que é prejudicial à saúde aí? Os enlatados vão estar nesse barco? Porque é prejudicial à saúde. Só que a gente sabe que a população de baixa renda não come porque gosta. Come porque não tem escolha. Com os embutidos também, enlatados embutidos. Exato. Sempre, E é prejudicial à saúde. Acho que tem até, mas acho que tem, se eu não me engano, tem acho que até na cesta básica, alguns determinados enlatados que, por exemplo, tem um benefício tributário por estar na cesta básica. E a cesta básica foi uma grande discussão, está sendo uma grande discussão na reforma. Porque, teoricamente, alguns tributos vai incidir sobre alguns tributos. E, assim, essa ideia, foi nisso que foi pensado. Quando você criou o imposto seletivo, era esse o sentimento. O problema é omissões. A gente estava falando aqui que eu acho o maior absurdo da reforma é uma lista taxativa de remédios que não vão incidir imposto. Como que você faz uma lista taxativa de remédio? Qual que tem critério para estar lá ou não, né? Então, Mas só para entender, e aí o público, você está falando taxativo, então um determinado remédio com o nome X vai estar na lista, se tiver um outro com a mesma composição não vai estar? hoje é exatamente isso. Se não tiver uma alteração nessa regulamentação, hoje vai ser isso. O que eu penso? Faz taxativa. A patologia, né? Uhum. Ao que ela está indicando. Porque você até fomenta que as empresas trabalhem no medicamento sobre aquilo. Agora, se faz taxativa pelo nome, eu não consigo entender onde isso encaixa. Pode ser que daqui a algum tempo, regulamente, estou sendo muito otimista, tá? Tá. Regulamente, fique ali e fale, agora eu entendi. Hoje, eu acho muito complicado. Tudo vem por uma regulamentação. Exatamente. Quando a gente precisa, tem os anexos, né? Quando a gente tem essa questão, vem por uma lei complementar, um projeto de lei aprovado, a gente espera a regulamentação e com um decreto em tese, sendo otimista de novo, usando os termos corretos, a gente espera que tenha um anexo lá. Essa lista tem... Hoje é um anexo taxativo. Cara, Então, eu não sei, não consigo entender. Não exatamente. consigo compreender. Todo esse cenário, né, nos leva a correr atrás para estudar. Eu vou para o congresso agora em junho, porque eu, enquanto tributarista, não especialista, porque a partir da reforma nós estamos tudo no mesmo mar, né? Uhum. Pode ser que o barco seja diferente, mas o mar é igual para todo mundo. Uhum. Todo mundo, é um imposto novo, todo mundo vai estudar e tudo, por isso que você tem que estar ligado. Mas o que a gente tem lido, cara, é exatamente isso. Além das coisas que eu acho que vai ser interessante, que eu acho que o principal é a redução do custo de conformidade das empresas, que é o principal. Isso, para mim, não faz sentido você ter um custo absurdo para você cumprir obrigações acessórias. Beleza. Só que isso não autoriza que você também faça coisas dessa forma. Parece que deve ter sido criado baseado em muitos dados, muitas informações, cara, deve ter bastante estudo envolvido, mas parece que é assim, né? Vamos jogar, vamos ver como vai se adaptar e depois a gente vai mexendo aqui no... Já, sem dúvida, barco, né? sem dúvida, o cara que criou tem argumento até amanhã para falar que aquilo tá certo. Tá. Só que o cara que vai discutir que não é para estar lá vai ter argumento. Também tem argumento, né? E é muito complicado. Aí você falou, por exemplo, que muitos desses já estão criados, os 3 pelo menos já estão criados, e eles já estão na fase de implementação. Ainda vai passar pelo Congresso e pode sofrer retaliações, adições e etc. No imposto não. Os impostos já estão criados, né? E agora já tem o período de transição, né? O ano que vem, por exemplo... É transição, não é implementação. E acho que tem uma das principais feridas que a gente não falou. Durante um intervalo, nós vamos ficar sobre 2
regimes tributários, vamos dizer assim, sobre 2 sistemas, porque vai ser criado primeiro o IBS, a CBS, e vai continuar o ISS e CMS por um tempo. Pelo amor de Deus. Imagina isso, o creditamento de um depende de outro. O que vai ser dos créditos nesse intervalo? Né? Porque você já dá problema um sistema sozinho já dá problema. 2, então esse período de transição, cara, eu fico pensando nos contadores, o que eles vão ter que valorizar esses contadores, cara, porque eles vão sofrer nesse período de transição, trabalhando com 2 regimes, né? Porque com gente adaptada a trabalhar em um e com o pessoal antigo para continuar no outro, nesse período de transição. Tendo que aprender também a lidar com tudo e esse isso, período de transição é de 26 a 29, se eu não me engano. Tá? Amanhã, tá? 2026 é amanhã. Estamos já no mês quase... Exatamente. Mês de abril, entrando no mês de maio. Então, acho que esse também é um recado que a gente tem que deixar. Cara, a reforma tributária tá aí. Para todo mundo. O assunto é muito amplo, mas eu não vejo aí o próprio empresariado se preparando para essa reforma tributária. Até porque tem tributação hoje que a gente chama por fora, né? Por exemplo, a caneca é R$10, com o tributo é 11 alguma coisa. Uhum. Então, ou seja, a empresa vai ter o cálculo exatamente de quanto é tributo. Ou seja, o financeiro das empresas estão preparados para isso. Quem tem contrato de locação daqui a 10 anos não tem a previsão do tributo, só que vai exigir. Quem vai pagar essa conta? É só o locador? O locatário vai trabalhar nisso? Cara, eu sei que nós estamos com o tempo estouradaço aqui, o Dono já deve estar louco da vida, mas deixa eu perguntar só por curiosidade mesmo que eu deixei. Fundos vão mudar alguma coisa? Fundo de investimento, por exemplo, fundo imobiliário, cara, que esse cara aloca obrigatoriamente a propriedade. Vai ter o imposto também. Na cadeia vai estar o imposto sobre a locação. Quando o shopping, vamos colocar o fundo imobiliário do shopping, né? Ele tem ali, a renda dele é locação. Então, se vai ter o imposto sobre locação. Também entra para... que normalmente fundos estavam sempre num outro tipo de conversa, né? Porque eles ainda estão tentando implementar o Come Cotas, que já nos fundos tradicionais tem, para os fundos imobiliários, enfim. É que com a questão do creditamento, tem que ver quanto fica a equação final, né? Tá. E aí a gente volta para a alíquota teste, que é uma ferida enorme, né? Mas a verdade é essa, né? Vou pagar isso, mas o que eu vou creditar? Né? Essa equação vai ser difícil. Seria interessante ter um aparato que mostrasse, esse aqui é o valor, é isso aqui que vai acabar, e aí talvez, com certeza, esse assunto não é com o advogado. O assunto, a gente tinha conversado que assim, é muito assunto, e o convite já foi feito, Dr. José da Conceição Carvalho Neto, meu grande amigo Neto, que a gente ia voltar aqui. Vai ser recorrente, tá? A gente precisa conversar sobre esse assunto. Nós estamos falando de um regime tributário que está sendo implementado e a gente está falando de alíquota teste, a gente está falando de período de transição de 2 anos a partir de 2026 e certos debates que nós temos que travar esse ano ainda. Em 2025 a gente tem que continuar conversando sobre isso para poder se preparar para 2026. E aí quando você começa a ler, seja do projeto de lei até estudos falando sobre isso, e o Neto pontuou que meus congressos estão sendo fervorosos sobre esse tema, nós estamos falando de reflexos até 2030, 2031. Da gente ainda tentar entender como vão ser esses reflexos. 2033. 33. Então, gente, nós estamos em 2025. Nós estamos falando de reflexos até 2033, pensando, obviamente, que tudo vai dar certo nesse período e até 2033 está tudo implementado. Deixa eu só, para a gente finalizar, deixa eu colocar o período de transição aqui que eu trouxe anotado. 2024 e 25, 2024 estava atrasado, né? Foi tudo 25. Publicação das normas regulamentadoras sem mudança da tributação. 2026, início da cobrança gradual dos novos impostos, começando com alíquotas reduzidas. Reduzida porque vai trabalhar em 2 anos, né? Você vai ter que... 2033, ou seja, de 26 a 33, a gente vai ficar nesse cenário período de transição duplicado aí. Implementação completa do novo sistema tributário brasileiro. Ou seja, de 26 a 33, a gente vai ficar num pandemônio tributário aí de regimes e sistemas, né?
porque eu acho que esse período utilizando de dois sistemas vai ser complicado. E aí imagina, por exemplo, que nem você mesmo citou, investidor internacional que vem para o Brasil. Aí você precisa explicar tudo isso, cara, que provavelmente vai ser tributado aqui parcialmente em um, parcialmente no outro, que nós estamos numa fase de implementação e tal. Cara, vai ser complicado. Isso é um outro assunto que também vale a pena puxar depois numa outra ocasião, que é justamente, cara, o quanto pode impactar de investimentos internacionais. Eu quero saber se em 2033 vai ter um arco-íris. Vai. Sem nenhuma nuvem no céu. Meu amigo, quando foi que você viu um arco-íris no Brasil? Não, pelo amor de Deus, fala pra mim. O arco-íris, nesse sentido, nunca vi. Exatamente, né? Porque cara, fica assim um alento talvez para os advogados. Quem está iniciando, eu acho super interessante a gente falar que assim, é uma área extremamente promissora. É complicada, promissora. A gente fala nisso toda vez que vem uma reforma. Falamos disso quando tivemos a reforma tributária, a trabalhista, de todas as críticas que tem, mas você cria cenários, obviamente, para quem está trabalhando com isso, contadores, advogados. Mas é um cenário que a gente coloca um pouco caótico e a ideia é boa, né? O Neto coloca aqui, cara, tem muita coisa boa de trazer uma simplicidade. E aí, antes da gente finalizar, não podia deixar de fazer, assim, eu já tinha feito com alguns amigos que apareceram aqui, eu faço questão de deixar público dentro do podcast a generosidade do Neto. Cara, o Neto é nosso advogado, deixar claro, dentro do grupo Retrofit, do grupo RTF aqui que nós temos. Cara, além da generosidade, é um amigo pessoal, assim, cara, já queria trazer com essa cancha, assim, com esse peso que a gente está trazendo hoje, para falar sobre esse tema que é extremamente denso. Não existe hoje na região alguém melhor que ele para falar sobre isso. O Neto fazendo propaganda é sócio no Miranda de Carvalho, um escritório respeitadíssimo aqui na nossa região, que fez a maior parte das incorporações, então entende muito de direito imobiliário também. Um escritório que fez boa parte das incorporações na Orla, né, de Santos, trabalhou com muitas empresas na área portuária, e o Neto vem aí com uma experiência de mais de 15 anos na área tributária. Então, meu amigo, obrigado, assim, da sua generosidade, você aceitar o convite. Você vai ser figura carimbada aqui, cara. Te falo que todas as vezes que eu fiquei com receio de alguma coisa, eu liguei para ele. Quando nós começamos com a Retro, a primeira pessoa que recebeu uma ligação foi ele, quando nós arrematamos imóvel em leilão. Então foi quem me deu um pouco de tranquilidade. Nossa, me dá lembrança daquele remate. Quando nós arrematamos imóvel, o Neto já trabalhava um pouco com isso, faz assessoria na área de leilão, na área civil, tributária, na área imobiliária. Então, cara, eu não me canso de rasgar elogios aqui, porque eles são verdadeiros, meu amigo. Obrigado. Eu achei que a rasgação do CD ia ser minha, né? Não. Mas, pô, eu te agradeço. Você é um grande amigo mesmo e um grande empresário hoje. Ao lado de grandes empresários, eu costumo falar que o Thiago é um artista, né? Quando eu falo do Retrofit, eu falo, pô, é um negócio absurdo, porque o Jean é um conhecedor todo das finanças e tudo, dando suporte no jurídico como nunca, mas o Thiago é o artista, cara. Eu olho os negócios dele e eu falo pra ele, cara, como você consegue fazer um negócio que eu escolheria pra mim, mas é a mesma percepção de todo mundo que tá olhando o imóvel, né? Fala, cara, se fosse pra escolher, eu escolhi isso aqui. Então, vocês são absolutos hoje no que fazem e tem comigo a minha admiração e a minha parceria sempre, cara. Muito obrigado aí pelo convite e pela parceria. Que isso. Giancarlo, obrigado mais uma vez, meu amigo. Neto, mais uma vez. Cara, obrigado. E de novo, fica o alerta aí para todo mundo. Faremos novos episódios para falar sobre a área tributária. Se continuarmos por aqui, nós temos até 2033. Então, acho que é bom vocês pegarem um papel e caneta, se prepararem, porque a gente vai conversar muito, muito sobre esse assunto. Diegão na técnica, muito bom. Obrigado, meu amigo, tá sempre com a gente dando suporte. E é isso. Pode isso, Retrofit, reforma tributária. Assunto denso, né? Mas super, super necessário. Obrigado mais uma vez pela audiência, por tudo. Valeu, meu povo. Obrigado. Pode isso, Retrofit. Fiquem ligados.